fraco, boa tarde. Hoje vai ser uma tarde especial e Deus vai dar a vitória para vocês. Amém? Quem veio buscar a vitória hoje aqui? Vieram buscar a vitória? Deus tem uma vitória para você hoje aqui. Amém? Sentem todos, por favor, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer uma palavra para todos vocês sobre as armas para vencer o mal. Abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 13. Nós vamos falar aqui da figueira seca. Aqui nós temos pelo menos 5 armas que Jesus usou para derrubar o mal. Em uma só palavra, Jesus usou 5 armas. E é isso que Deus quer ver em mim, quer ver em você. Ele quer encontrar essas 5 armas em uma só palavra sua. Diga glória a Deus. Mas às vezes a gente usa as 5 armas e não tem uma palavra da que Jesus quer. Você vai ver por esta palavra aqui que você pode vencer o mal. Amém? A primeira que nós vamos ver é fé. Mas aí eu vou explicando, no decorrer da mensagem eu vou estar explicando para vocês. Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Vamos começar do 12. Amém, Jesus? Podemos ler? Sim ou não? Diz assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o quê? Fome. Versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o quê? Tempo de... E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma algum fruto de... E os seus discípulos ouviram isso. Presta atenção aqui. Jesus ele estava com fome, a Bíblia relata que ele estava com fome. E quando ele avistou aquela figueira de longe, ele falou, rapaz, é agora que eu vou matar minha fome. E quando Jesus chegou perto daquela figueira, só tinha somente folhas. E aí Jesus olhou para aquela figueira e disse assim, a partir de hoje, você não vai dar mais frutos. O que Jesus fez com aquela figueira? Amaldiçoou. Ele amaldiçoou aquela figueira. E agora nós vamos para o versículo 20, que aí você vai entender. Pula lá para o versículo 20. Isso aqui já é os discípulos voltando pela manhã, do dia seguinte, depois de ter amaldiçoado a figueira. Olha o que diz no versículo 20 aí, ó. Versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha o quê? Secado desde a raiz. Versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então presta atenção aqui agora, nós vamos começar aqui a mensagem para você vencer na vida. Vou mostrar para você dentro dessa mensagem 5 armas que Jesus usou para destruir aquela árvore. A primeira arma que Jesus usou, qual foi? A fé. Quando Jesus olhou para aquela figueira, ele disse assim, a partir de hoje, tu não darás mais fruto. Ninguém vai comer mais nada de você. No dia seguinte, os discípulos chegaram. O que tinha acontecido com a árvore? Ela secou. O que nós podemos aprender nessa mensagem? Muitas das vezes, nós chegamos para uma doença, ou para um problema financeiro, ou para um problema dentro da nossa casa e dizemos assim, em o nome de Jesus, esse mal já está derrotado. E aí nós paramos e ficamos naquela fé. Só que aquela determinação foi muito forte. Mas quando nós olhamos para o problema, continua do mesmo jeito. Sabe o que acontece conosco? Na nossa mente, o diabo já começa a trabalhar. A sua fé está muito pequena. Você não vai conseguir vencer. Aquilo que você falou com aquele mal não vai prosperar, porque você não teve fé. É mentira.
Quando você abrir a boca e falar algo para o mal, aquela arma que você usou, primeiramente a fé, o que nós estamos falando aqui, fé, você tem que parar e crer. Crer que aquilo que você falou é o que vai acontecer na sua vida. Mas muitas das vezes, a aparência vai querer nos enganar. Às vezes você vai mandar aquela doença embora e vai dizer, doença, vá para o quinto dos infernos agora. Parece que a doença continua, mas você não amaldiçoou aquela doença? Você vai ver, se você ficar firme naquilo que você falou, essa doença vai desaparecer. Está dando para todo mundo entender? Sim ou não? É isso que Jesus quer ver em mim e em você. Você tem que ser esta pessoa de fé. Outra coisa, determinado. O que é uma pessoa determinada? Isso já é outra arma. Nós falamos da fé, que é a certeza, e determinado. Você não determinou, sim ou não? Você não disse que esse mal vai embora da sua vida? Então você não pode ficar aí dizendo, não vai acontecer não. Não, eu determinei, Jesus, então está determinado. O diabo vai tentar entrar na minha frente, eu vou passar por cima dele, porque eu já venci. A minha palavra, ela tem o quê? Poder. Quando Jesus olhou para aquela figueira e disse assim, a partir de hoje, ninguém vai comer mais fruto de você. Até parecia uma piada muito engraçada. Porque os discípulos saíram ali e viram a figueira verde, sem nada ter acontecido. No dia seguinte, pela manhã, quando eles estão voltando pelo mesmo caminho, Pedro olha para a figueira e falou, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. É a mesma coisa, querido, quando você vai pedir a bênção pela sua família. Quantas das vezes você ora por alguém da sua casa, e aí você chega lá na casa, o cara está do mesmo jeito, não é? Pastor, eu oro pelo meu filho, parece que piorou. O negócio parece que não muda, pastor. Continua a mesma coisa, é um negócio estranho, pastor. Deixa eu te falar um negócio. A mudança, ela nunca vem de fora para dentro. A mudança vem de dentro para fora. Quer ver como é que foi? Quem aqui, antes de conhecer a Jesus, era do mundo, mas era pesada, a sua vida era carregada mesmo? Quem aqui era? Pastor, eu fazia cada coisa que não era brincadeira. Quem aqui bebia muita cachaça? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem fumava muito aqui, levanta a mão. Fumava? Fumava mesmo? Quem fumava, levanta a mão. Quando você veio para Jesus, presta atenção. Quando você veio para Jesus, na mesma hora você parou de fumar? Na mesma hora? Não. Começou uma mudança. Você veio para Jesus, mas ainda estava o quê? Fumando. Mas foram passando os dias, você começou a não aceitar mais aquilo dentro de você. Então o que começou a acontecer? Começou aquela sujeira pular para onde? Para fora. Você começou a não aceitar mais. Mas é assim que nós vencemos o mal. Às vezes nós falamos, diabo, pega o que é seu e vá para o inferno. Mas quando nós olhamos mais tarde, nós olhamos com o mesmo olhar. Não aconteceu nada, e da mesma forma que não aconteceu, vai continuar. Não. Quando Jesus disse, quando Pedro chegou pela manhã e disse, lembrando-se e disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí versículo 22. Versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende o quê? Em Deus. Tende fé em Deus, confiança. Aquilo que você falou, creia que vai acontecer. Duas armas. Primeiro, a fé. Segundo, determinação. Você tem que ser uma pessoa determinada. Jesus, eu falei que essa doença vai para o inferno, ela vai para o inferno hoje. Mas pastor, e se eu ainda sentir a dor, querido? Isso é só aparência do diabo. Isso é só o cenário do diabo. Quantas das vezes eu acordava de madrugada, já contei isso aqui na reunião.
com dor de cabeça, e parecia que minha cabeça ia explodir. Aí eu colocava a mão na minha cabeça e falava: Satanás, pega toda a dor do alto da minha cabeça agora e parta. Eu tirava a mão. Mas parecia que era uma oração de formiga, uma oração sem fé, uma oração que não fez efeito nenhum. Só que aí o diabo ficava na mente: você acha que você foi curado com uma oraçãozinha fraca dessa? Eu disse assim: meu filho, eu não fui curado, não foi pela oraçãozinha fraca não, é pela certeza que está aqui no meu coração que você já foi para o quinto dos infernos. Deu para você entender? Não é por você passar a noite toda orando, que eu conheço gente que passa a noite toda orando, mas nada muda. É porque a pessoa ora, não estou falando que não pode orar, isso é bom, muita oração, mas aquilo que você está falando, você tem que crer. Você tem que acreditar. Jesus, eu falei e está falado, vai acontecer porque está determinado. Irmão, você acha que Deus não vai te honrar com uma fé dessa? Sim ou não? Claro que vai. Jesus estava ensinando para os discípulos: presta atenção, rapaz. Presta atenção. Essas são as verdadeiras armas para você derrubar o diabo. Presta atenção se não é. Olha aqui para o pastor, todo mundo agora. Presta atenção se não é. Vê que todas as vezes que você faz uma oração, quando você termina, vem uma voz maldita no teu ouvido dizendo assim: você acha que aconteceu alguma coisa? Sabe quem é que está falando contigo? É o diabo. Que ele sabe que se você crê no que você falou, vai ter que acontecer. E aí, acontecendo, você sabe que quem é que tem que ir embora? O diabo. Então eu tenho que ser uma pessoa inteligente e saber que aquela arma que eu usei vai derrotar o mal. Diga glória a Deus. Jesus olhou para a figueira: a partir de hoje você não dá mais frutos. Não vai dar mais. No dia seguinte os discípulos: mestre, o que o Senhor falou aconteceu. Ô Pedro, eu não hei te dito que tem que ter fé em Deus? Tem fé em Deus, rapaz. Mas fé em Deus não é aquela conversa de dizer assim, ó, tem fé em Deus que vai acontecer. Não é essa fé que Deus quer ver em você, não. Porque tem um monte de gente que fala, né? Você fala assim: e aí, filho, você crê que Deus... tem fé em Deus que vai acontecer. Quem já ouviu essa frase aí? Tem fé em Deus, pastor, tem fé em Deus. Não é essa fé que Jesus está falando, não. Jesus está falando de uma fé que é manifesta. É uma fé que é colocada em prática. É aquela fé que você diz: bate o pé firme, vai acontecer. Vai o quê? Acontecer. É essa que Jesus quer ver em mim e você. Diz para aquela doença, vá para o quinto dos infernos. Ela vai ter que ir. Às vezes ela vai até mostrar que não vai embora, mas se você bater firme, o mal vai embora. Amém? Quer ver um exemplo? Lá em Tiago está escrito assim, ó: resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Ele vai o quê? Então presta atenção, que Deus está dando um ensinamento muito grande nesse versículo. Ele está dizendo que o diabo vai resistir até um momento que você desistir ou o momento que você vencer. Porque assim, vem cá, pastor, sobe aqui. Eu gosto de dar alguns exemplos assim com os pastores para você entender. Vem cá, esse aqui é um grande homem de Deus, mas vamos colocar que ele é o diabo. Amém? Só para você entender. E aí, eu sou você que determinei que essa doença vai embora. Vamos colocar que eu estou com uma doença maldita. Está amarrado, cancelado, triturado aqui tudo. Amém, Jesus? Mas vamos colocar que o diabo colocou uma doença em mim. E aí eu estou aqui na oração de terça-feira da Cruzada dos Milagres e estou dizendo: diabo, você vai sair da minha vida em nome do Senhor Jesus. E eu estou resistindo o diabo. Eu estou resistindo, só que tem que botar força, meu amigo. E aí o diabo vai querer dizer: não saiu não saiu não. Ele está dizendo: não sai não. E aí você vai ter que botar firme: não, eu já estou curado. Eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus. Ele levou as minhas dores e enfermidades. Vai ter uma hora que ele vai descer as escadinhas e vai. Sabe por quê? Porque você resistiu na sua palavra. Jesus, eu falei que ia acontecer e tem que acontecer. Jesus, eu disse que o Senhor ia me curar e eu estou curado. Eu disse pela tua palavra que o Senhor já levou as minhas dores e enfermidades, então já levou. A figueira vai ter que secar.
Ela pode ser a maior figueira do mundo, mas pela palavra que procedeu da sua boca, ela vai ter que ir embora.